Você que nos acompanha sempre no nosso canal 3, na TV Cidade, né? Tanto também quem é de Tremembé, quem é de Ubatuba, não posso esquecer, né? Nós estamos chegando nessas localidades, Caçapava, né? Nossa cidade amiga, vizinha aí. E você também que é das redes sociais, do nosso Facebook, do nosso YouTube, acompanha sempre aí pelo TV Cidade Taubaté. No Instagram você nos acompanha também pelo @TV Cidade Oficial. Eu agradeço sempre o seu carinho, sempre a sua consideração e inicio o nosso programa agradecendo ao querido Celso Adolfo, né, que esteve na quarta-feira aqui na TV Cidade Taubaté, fez um show-aula com o professor Pasquale, depois no Espaço Selvagem do nosso querido amigo Nicodemo Sena, e hoje mandou o recado, né, agradecendo o acolhimento que fizemos aos dois aqui na TV Cidade e especialmente no nosso programa das 6. Isso pra gente é um motivo de orgulho, né? Porque todos os nossos convidados são especiais quando aqui vêm. Bom, estamos começando ao vivo, sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. Hoje, que é o dia do filósofo, né? Profissional, que muitas vezes é colocado em segundo plano, que muitas vezes é questionado, né? Por ser um representante de humanas e por isso muitas vezes também é desvalorizado, mas desde que existe um mundo, a filosofia faz parte da história da humanidade e ela é importante, né? O que seria de nós sem Sócrates, que não é o doutor do futebol, né? Quem é corintiano gosta do Sócrates, mas Sócrates, o filósofo, Platão, né? E tantos e tantos, Confúcio, tantos outros nomes que pensaram, né, a nossa existência e nortearam, né, de alguma forma a nossa existência nesse planeta. E no dia do filósofo eu quero homenagear, fazer aquela homenagem que a gente não esquece do nosso querido amigo Ludwig Santana, né? Não está mais aqui com a gente nesse plano, fisicamente, né, mas espiritualmente a gente acredita que sim, daí a crença da gente, e a gente, engraçado que eu já não sabia que era o dia do filósofo, eu assisti exatamente um vídeo em que ele aparecia, né? Então é muito engraçado, muito importante para a gente ter essa relação. E também eu mando um abraço para o Guilherme Monteiro, né? O Guilherme Monteiro, que junto com o Ludwig fundaram e formaram o projeto Filosofia na Ágora, né? Que ocorre na Praça Santa Terezinha, onde eles procuram desmistificar, né, os assuntos filosóficos e oferecer oportunidade para outras pessoas também debaterem sobre os diversos pensadores que temos no nosso mundo, né? Então um abraço para vocês dois. Para iniciar, a gente lembra que amanhã, a partir das 9 horas, teremos aí o cortejo do folclore, dando início à 59ª festa, né, do folclore da cidade de Taubaté, a festa da Rua Imaculada, como é conhecida, e grupos de maracatu, de jongo, de Moçambique, congada, né, farão parte desse cortejo que vai sair da Santa Terezinha e vai até a Praça Dom Epaminondas, né? E do dia 22 ao dia 25, aí lá na região da Imaculada, em Campos Elíseos, teremos uma programação diversificada com as atrações folclóricas, né? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. No dia 22, na abertura, teremos o grupo de Moçambique do Parque São Cristóvão, Parque Bandeirantes, Capoeira do Engolo Brasil, do nosso amigo Lazzarini, o Centro Cultural, Capoeira do Centro Cultural Toninho Mendes, né? Congado do Alto do Cristo. E esse ano, o tema da festa do folclore é um personagem folclórico também, né? Uma das nossas lendas aí, que é o lobisomem, né? Então, muita gente não acredita em lobisomem, mas existem aí os lobisomens, né? Quando a gente vê andando pela rua aí, não precisa ser de noite não, né? Mas tem. Então, a todos os nossos folcloristas, fazedores culturais, aquele abraço e que essa festa do folclore fique para sempre marcada, né, na história, né? Essa história que começou com uma festa junina na Rua Imaculada, né, e hoje já é uma tradição que agita todo o Vale do Paraíba, agita Taubaté e atrai gente de todo o estado de São Paulo, né? Então é muito bacana. Bom, muitas vezes a gente vai pensando em chegar na festa do folclore, chama um Uber ou
de repente pega um ônibus, mas temos nosso veículo na garagem, mas por uma série de situações não queremos tirar esse veículo da garagem, né? Pode ser por medo de deixar o veículo na rua alguém roubar, ou pode ser por medo mesmo de dirigir, né, no trânsito frenético da cidade de Taubaté, né, e também de outros lugares por onde a pessoa quer ir. A pessoa tira a carta, né, a chamada, ganhei, conquistei minha carta, enfim, né? E agora? A Lili, por exemplo, treme só de medo, né, de pensar nisso, né, Lili? Sei de nada. E agora, o que eu faço, né? Tirei minha carta, fui lá, passei na autoescola, né? Tô com o documento na mão, mas eu tenho medo da direção, seja ele de moto ou de carro. Nós estamos recebendo um profissional aqui, né, aí da condução, um professor, né, de condução, motorista profissional também, nosso amigo Daniel Cruzariol, mais conhecido como Daniel da GSR, que vai conversar conosco a respeito disso, né, e dar essas dicas. Daniel, boa noite, prazer em revê-lo, né, aqui no nosso programa da 6. Muito boa noite, André, boa noite a todos. Boa noite aí pra galera que me segue aí nas redes sociais. Tô fazendo um vídeo ao vivo aí com eles, compartilhando, né, da sua audiência aí, do seu programa. E é isso aí. Como a modernidade chegou, né, aí eu brinco assim que eu atirei dos dois lados, né. Quem quer deixar o carro na garagem por comodidade, pode contar comigo como motorista de aplicativo. E quem tem medo, deixa o carro na garagem por medo, pode contar comigo para intermediar e acabar esse medo aí, né? Bom, você não tem medo de encarar os desafios, né? Mas muita gente tem, né? E eu queria saber disso. Quais são os principais medos que as pessoas têm depois que ela tira a habilitação, né? Muitas vezes para tirar a habilitação é um parto, né? Tem gente que tenta 1, 2, 5, 10, né? Eu já sei de casos de gente que tentou mais de 20 vezes. Enfim, conseguiu, né? Que medos são esses que travam as pessoas? Eu digo assim, que na maioria das vezes tem duas situações. A primeira é o cara que tira a habilitação e fica muito tempo sem dirigir, e ele acaba não praticando, né? Eu sempre brinco que a prática gera excelência, isso não é só no volante, não é só no guidão da moto, é em tudo na vida. Né? Os jogadores de futebol, por exemplo, são craques, eles têm que treinar 4, 5 vezes por semana, que senão eles perdem o ritmo, enfim. É só um exemplo, mas... Bom, tirando o Romário e o Sócrates, né? Eles não precisavam treinar, né? Mas tem esse perfil e tem o perfil também da pessoa que acabou de tirar a habilitação, que principalmente 90% dos meus clientes são motociclistas, que a gente que já está mais experiente no ramo, né? Não queria ser tão experiente assim, porque daí é sinal que a minha idade já está chegando, né, próxima da... Enfim, vamos mudar de assunto. Mas que a pessoa, quando ela tira a habilitação, o autoescola, ou motoescola, vamos chamar assim, não prepara diretamente para o trânsito. Por experiência própria, a gente sabe que o autoescola ele é necessário, obviamente, né? Mas ele prepara para a pessoa passar no exame e não prepara para o trânsito. Não prepara para andar com garupa, por exemplo, não prepara para um dia de chuva. Não se passa para a segunda marcha durante as aulas todas e o exame da autoescola. Então é assim, o instrutor da autoescola fala assim, para a moto, a pessoa aciona o freio dianteiro só, e em 1 segundo a moto para, porque ele está a 5 km por hora. Só que se tiver 80 dentro das leis de trânsito, precisa parar a moto. Ela não está preparada porque vai demorar uns 15 segundos para a moto parar. Nesses 15 segundos são muitos metros, então é nesse sentido que eu ajudo as pessoas a quebrarem esse paradigma, né, do medo do volante, que eu acho até que o medo é amigo da prudência, né, vamos dizer assim. Eu acho que se a pessoa não se sente apta, ela tem que ter medo mesmo, e isso aí vai evitar com que ela cause um acidente. Mas também tem a situação da pessoa que não está preparada e não tem medo, que não está preparada, mas tem medo. Então isso aí é o caso mais complicado. Quer dizer, nesse caso que está dando um exemplo, o medo ajuda a não transformar uma ferramenta, que pode ser a favor do cidadão, da cidadã, em arma, né? Exato. Tivemos um caso triste agora no fim de semana em Taubaté, em que aconteceu isso, né? O motociclista não conseguiu parar
e atropelou um senhor de mais de 80 anos na frente do Taubaté Shopping. Eu vi, eu passei em frente. E o senhor, felizmente, faleceu, né? É porque é o seguinte, tem uma coisa que eu acho legal passar isso também, porque a faixa de pedestre, ela é prioridade ao pedestre. Porém, tem um porém. Se tem um semáforo nessa faixa de pedestre e ela tá verde para o carro e vermelho na faixa, ela não é mais prioridade do pedestre. E o pedestre, pessoal, tem que esperar pelo menos o carro, vocês enxergarem se o motorista está os vendo. Porque às vezes a pessoa nem olha e vai desfilando na faixa e de repente o carro está olhando outro carro, uma moto atrás, e não dá tempo de ver. Então fica um alerta também, tanto para o motorista, mas também para o pedestre, que tem as restrições ali da preferencialidade, não sei se é essa palavra, para ele passar na faixa, né? Eu não sei qual caso aconteceu ali, mas foi numa faixa de pedestre que o senhor estava atravessando, que tinha os semáforos, não sei daí quem infringiu, enfim, mas causou um acidente, né? Triste a situação, né? Mas voltando à questão dos medos, né? Como superar esses medos? Quais são as dicas, quais são as orientações, né? Bom, para esse perfil que já tirou a habilitação há anos atrás e por algum motivo não veio a dirigir, e aí acabou adquirindo, né, esse medo, essa insegurança, uma dica que eu dou é procurar um profissional, obviamente. Se eu não falasse isso eu estaria dando um tiro no meu pé, mas não significa que seja eu, mas que procure um profissional. E que se não quiser, que se tiver alguém mais próximo, né, um parente que tenha paciência, enfim, que procure um local sem ninguém, um terreno não, como é que fala? Um loteamento onde não existem residências, nem crianças brincando. Uma pessoa que procure um lugar que já conheça o trajeto, você sabendo, conhecendo por onde você vai passar. Isso seria uma dica muito boa para quem não tem experiência no trânsito. E, falando em trânsito, evitar 100% locais muito movimentados, né? Com trânsito, com outros carros, que além de você atrapalhar o trânsito, você pode causar um acidente. Daniel, mas tem aquelas pessoas que conseguem dirigir, às vezes, nos locais com menos movimento, né? No bairro, na cidade, mas precisa, de repente, pegar uma rodovia. Quer ir para Ubatuba, por exemplo, né? Jefinho, né? E não consegue pegar essa rodovia, não consegue nem entrar na rodovia para dirigir. E nesses casos? Esse caso aí é um caso bem comum, né? E também tem, em relação a um exemplo próximo da gente aqui, da Serra de Ubatuba, né? Da tão temida Serra da Estrada Oswaldo Cruz. E também Campos do Jordão, né? Campos do Jordão até que é mais tranquilo, mas a Serra de Ubatuba assusta muito e o centro de São Paulo também assusta muito. E o meu conselho é o seguinte: a pessoa que não se sente à vontade, não se sente confortável para dirigir nesses locais, não vá. Ou, se tiver alguma necessidade, ou até não, eu quero voltar a dirigir, eu quero perder esse medo, nunca ir sozinho. Levar sempre alguém que saiba dirigir, que não tenha essa mesma dificuldade, esse mesmo trauma, e as pessoas irem num dia sem movimento, sem pressa, que é o principal, respeitando as leis de trânsito, óbvio, mas com uma pessoa junto. E assim, aos pouquinhos, ir pegando a prática para conseguir quebrar esse bloqueio aí. Quem tem mais medo de dirigir, seja moto ou carro, é o homem ou a mulher? Ixi, André, aí você me complica. Eu brinco assim, ó. Antes de chegar nessa história, nessa parte do medo, eu digo assim, que a mulher, ela, quando bate o carro, é um arranhadinho ali, é uma lanterninha quebrada. Quando o homem bate, já é perda total e acaba com tudo, né? Mas o medo, eu acho que essa palavra é meio, né, emblemática, mas a mulher, ela é mais, não vou dizer medrosa, mas ela tem mais juízo. Então eu acho que, se for responder a sua pergunta da forma que você fez, a mulher teria mais medo e o homem menos juízo, então menos medo. Mas eu acho que a prudência e o receio, ela é total aliada com a segurança, que eu acho que é isso em primeiro lugar. Então quer dizer que a mulher tá mais correta, tá mais correta, de sem dirigir, dúvida, né? nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aquela frase, né, famosa que atribui à mulher, que a mulher no volante perigo constante, é um baita no preconceito, então.
Na minha opinião, sim. O pior ainda é o marido do lado falando que ela tem que fazer o que não pode fazer. Aí atrapalha mais ainda. Eu tenho um ditado que rima com essa frase, não vou me lembrar agora, mas é perigo dobrado, marido do lado. Que daí os rapazes atrapalham as esposas. Isso aí tem isso aí. Agora ainda bem que eu lembrei. Mulher no volante, perigo constante. Marido do lado, perigo dobrado. Porque daí o cara fica na orelha, né? Faz isso, freia, acelera. Não, pode passar no amarelo, não sei o quê. E acaba atrapalhando mais ainda. Quer ser a Gisele Pereira da Silva, né? O GPS da pessoa e por fim atrapalha, né? Acaba atrapalhando, sem dúvida nenhuma. Porque o GPS é uma marvada vozinha que ela, né? Agora quase não usam mais, graças a Deus. Eu deixo no silencioso, pelo menos quando eu estou dirigindo, eu não consigo, não tenho paciência de ficar o dia inteiro ouvindo ela não. Quais são os passos que a pessoa deve dar aí para começar, né, a praticar e ir deixando esse medo, esse receio de lado aí? Então, André, na verdade é o seguinte, eu acho que a pessoa, primeira coisa, ela não pode ter pressa, porque um curso de autoescola você tem que fazer 18 a 20 aulas, se não me engano, de 1 hora cada uma. E mesmo assim a pessoa não sai 100% apta ao trânsito. 90% hoje dos meus alunos são de moto, por exemplo, e influencia muitas outras coisas, como calibragem de pneu, como postura em cima da moto, curva, frenagem. Então tem uma série de aspectos que não é só uma coisa, né? Pra gente falar, tem que fazer isso e acabou. Então se a pessoa demorou 20 aulas na autoescola para pegar essa habilitação, que passa, e aí não se sentiu apto ainda, não vai ser em poucos dias que ela vai ter uma experiência para pegar o trânsito. Então o meu conselho é ter um pouquinho de paciência, não ter pressa, porque experiência é só com o tempo. Ninguém é experiente de uma hora para outra, principalmente um recém-habilitado, né? Agora aqueles que já são habilitados já há um bom tempo, mas passaram aí por, como você falou, de repente arranhou o carro, passou por um trauma, né? Ou perdeu o carro, né? Passou por um trauma maior, né? E aí perde a vontade de dirigir, né? Como fazer nessa situação? Além de ter um profissional também do lado, é importante um acompanhamento psicológico? André, eu acho que quando você tem um instrutor que gosta do que faz, né? Que, por exemplo, no meu caso eu sempre fui vendedor, já fui gerente de loja, eu sempre atendi ao público, e eu acredito que a pessoa já nasce com isso, de gostar de pessoas, de conversar, de ter paciência. É por isso que no começo, uma vez falaram assim para mim, Daniel, não vai dar certo, porque geralmente a pessoa vai ter um namorado, vai ter um parente, um irmão, um primo que vai fazer esse trabalho sem cobrar nada. Então por que as pessoas vão pagar para você? Santo de casa não faz milagre, né? 2, às vezes esse cara não tem paciência e não sabe passar a informação da forma correta. Às vezes ele sabe para ele, mas para passar para outra pessoa ele tem mais dificuldade. E até do comprometimento de quem está ali aprendendo. Porque a pessoa sabendo que está pagando um profissional que se preparou para aquelas aulas, ela vai levar muito mais a sério do que o namorado chegar e falar assim, não, vamos lá, vou te ensinar. Pô, mulher, mas você não está fazendo nada direito, e acaba até dando uma briga. Então por isso que tem dado certo. E não é só esse povo não, André. O pessoal que já, por exemplo, tem muito cara que anda de moto comigo no final de semana, que os caras querem ter mais segurança, andar na pista, né? Fazer uma curva com o joelho raspando no chão, com moto de corrida, obviamente na pista, né? A gente faz até uns treinamentos em locais fechados e tal, mas tem esse público também que me procura bastante para aperfeiçoar, não significa só a parte do medo, mas aperfeiçoar suas habilidades no volante ou no guidão. Bom, você falou de fazer o joelho raspando aí, né? Acho que bom, parece que o medo no caso aí não existe muito, mas existe a questão da segurança, né? Exato. Os equipamentos, que equipamentos a pessoa deve ficar atenta aí? Bom, é imprescindível, você tocou num ponto sensacional que eu nem vim preparado com ele, né? Que a gente faz uma recapitulação assim, quando a gente vai vir para falar sobre o tema. Eu não tinha me preparado para ele, me lembrado, mas é fundamental a sua pergunta. Eu só dou aula para recém-habilitados que tenham habilitação, não só os recém-habilitados, mas que já tenham uma experiência, e todos os itens de segurança.
sendo eles bota de couro, calça de couro, né, um macacão de couro, com a saboneteira, que é um equipamento que ele é até destacável, né, com velcro, porque ele é o que raspa no chão e acaba e troca, luvas e um capacete de ótima qualidade no negócio da moto. Ótima qualidade, não pode ser equipamento meia boca, aquele baratinho, e realmente não tem medo também. Bom, parece que o Guilherme, né, um dos seus alunos, não tem esse medo, né? Tá fazendo uma aula com você lá. Vamos ver o primeiro vídeo que o Jefinho colocou à nossa disposição aí. Salve galera, meu nome é Daniel da GSR. Tô aqui com o meu aluno Guilherme, treinando pêndulo. Estamos aqui na vista chinesa. Aí ele vindo aqui, ó, treinar a posição. A prática gera excelência, né, pessoal? Vamos treinar. Bom, treino nesse caso aí é importante, né? Mas sendo numa rodovia, também tem que estar esperto para situações que podem ocorrer e ser imprevisíveis, né? Por exemplo, numa curva como essa pode ter uma areia, pode ter um óleo, né? Sim. A postura da moto é que nem quando você vai passar numa lombada, por exemplo. Se você passar com a moto na lombada sentado em cima dela, você transfere todo o impacto e o peso para ela. Se você levanta um pouquinho para passar na lombada, repara para você ver os motoboys passando um pouquinho mais, com a velocidade um pouquinho maior. Eles dão uma levantadinha assim, então eles tiram o impacto da moto, do peso do corpo, né? Se a pessoa faz o movimento correto na curva, ela saindo um pouquinho da moto, ela tira esse peso. Então se passa num buraco, se passa, lógico, a areia, irmão, pode estar 5 por hora na rotatória que vai levar chão mesmo, tem que ficar esperto. Mas você, com o tangenciamento correto, com a posição correta em cima da moto, fica muito mais fácil você fazê-la corretamente sem correr risco. Isso aí, sem dúvida. Bom, tem uma outra aluna que também tá aí aprendendo, né? Solta pra gente, Jefinho, qualquer. Isso aí é na... Bora? Meu áudio agora não? Isso aí é Estica no e põe terceiro. um loteamento vazio. É uma aluna que já tinha habilitação e ficou muitos anos sem ter moto. E aí a gente foi passando passo a passo, praticamente como se a pessoa não soubesse dirigir. Foi um desafio enorme, mas hoje está lá nas redes sociais dela postando que está em tal lugar de moto, em Campos do Jordão, está feliz da vida. E inclusive me indicou outros clientes também. Olha, então isso é bom, né? Oh, com certeza, é a melhor propaganda que tem, né? Que bacana. Qual é o perfil aí dos seus alunos que te procuram? Cara, é de 18 anos a, sei lá, 50 e pouco, porque, que nem meu pai. Meu pai, eu aprendi a andar de moto com ele tem hoje 64 anos, e no último passeio que a gente fez, ele, Dani, e o tal do contra-esterço, como é que funciona? E aí eu fui explicar para ele como que era você fazer uma curva com a moto simplesmente virando o guidão na direção contrária que você quer fazer a curva, pela força centrífuga da roda em movimento. Se você quiser virar para a direita, você empurra a mão direita para frente como se estivesse virando o guidão para a mão esquerda, para o lado esquerdo. Então esse contra-esterço faz com que a moto vire para o outro lado. É uma coisa física, né? Você que é um cara super inteligente, que eu lembro da época que a gente estudou junto, que sempre foi um dos melhores alunos da galera lá. A força centrífuga da roda, quando você aplica um contra-esterço nela em movimento, ela faz a moto virar para o outro lado. Então eu estava ensinando, não era um aluno, era meu pai, mas um cara que eu estava passando uma informação com 64 anos, e ele me ensinou a dirigir moto. Agora você fala, o seu pai, não fala o nome dele, não está assistindo a gente em Ubatuba, não é isso? O seu Renato Coimbra, né? Tá aqui em Taubaté, passando os dias aqui. Tá passando, Renato Coimbra, o Renatão, um cara que eu sou muito fã. E devo muito a ele também em relação ao que eu sei de moto, né? Porque a base, você conseguir aperfeiçoar uma coisa sem base, você não consegue, não vai chegar, né? Na perfeição, no aperfeiçoamento. Então ele me deu uma base muito boa. Quais são os dias e horários que você disponibiliza para poder oferecer essas aulas? André, isso aí é mais com cada cliente o horário que ele tem disponível. Como a minha
outra renda como motorista de aplicativo, o meu horário ele é bem flexível quanto a isso. Eu já dei aula 10 horas da noite, que era depois que o cara ele trabalha e faz faculdade. O único horário que tinha era 10 horas da noite. A gente foi fazer aula 10 horas da noite e o mais cedo foi 6 horas da manhã já no local. Então, assim, é óbvio que eu já tenho agenda, né, completada assim, com alguns alunos, mas é só a gente alinhar, não tem um horário pré-definido não. Dá aula para grupos também, como, por exemplo, entidades de mototaxistas, agora aí com o pessoal do Uber, né? Cada vez mais gente entrando, tem uma turma nova aí, né? O meu primo, por exemplo, está nos Estados Unidos com 19 anos fazendo, até me assustei, trabalhando no Uber. Não, tem isso sim. Inclusive aqui em Taubaté começou a vigorar agora o decreto do prefeito, né? Que tem que fazer um curso e diplomado, né? Então tem que ser um local, né, autorizado pelo Detran. Eu só dou aula para habilitados. Eu não tenho, como é que chama? Certificação? Eu não tenho capacitação em leis de dar aula para quem ainda não tem habilitação. Inclusive até um amigo do meu filho esses dias me ligou: ô tio, firmeza, não sei o que, eu vou tirar a carta, tem como eu dar um treino com você antes? Daí eu infelizmente não, porque eu não tenho essa autorização, né, vamos dizer assim. A pergunta que você fez, me desculpa. Eu perdi o raciocínio também. Mas sobre... para grupos. Isso, para grupos, exatamente. É para não é o meu foco, não. O meu foco seria personal para habilitados. Ou seja, eu ter ali em 1, 2 horas atenção exclusiva ao aluno. Tem outras escolas, inclusive em Guará tem uma, que tem um profissional que já foi até competidor do Superbike Brasil, né? Aqui no Interlagos e tal, que ele dá aula para grupos. Só que eu acho, na minha humilde opinião, que acaba jogando as informações e vão lá e fazem. Não é o meu público, não é o meu sistema, não. O meu sistema seria individual mesmo, com preço muito acessível. Chega até a ser metade do valor de uma aula adicional do autoescola, por exemplo. Então eu gostaria que você deixasse seus contatos, né? Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, você tem canal no YouTube, né? No Facebook. Tô tentando, rapaz. Então deixa o contato do pessoal. O pessoal lá que briga comigo, você tá querendo ser digital influencer. Eu falei, eu não sei nem falar esse nome direito, quem dirá ser isso aí, né? Mas é uma forma de divulgar o trabalho. Lá eu tenho bastante vídeo explicando frenagem de curva, fazendo pêndulo, um pouco o resumo, né, do meu trabalho em si. Que é onde é o ponto A do aluno, aonde ele quer chegar, qual é o ponto B, enfim. O meu nome é Daniel Cruzariol, como as pessoas me conhecem, só que como eu tenho uma GSR, aí acaba, você viu lá o Daniel da GSR, aí eu falei assim, já que eu tô nesse meio, né, deixa eu colocar Daniel da GSR, se eu trocar de moto, fica Daniel da GSR mesmo, não tem problema. Mas eu tenho um canal no YouTube, Daniel da GSR, uma página no Instagram, e no Facebook tem uma fanpage também do meu trabalho, né? Todos Daniel da GSR. GSR é uma Suzuki GSR, por isso que o pessoal me chama assim. Ficou, né? Daniel, quero agradecer a sua presença no nosso programa. É rápido, né? O nosso bate-papo, mas sempre é bom que é orientativo, né? Sempre é bom que é elucidativo e às vezes ajuda as pessoas aí, né, a superar também os medos que tem. E fique sempre à vontade quando tiver novos assuntos para acionar a gente aqui e vir bater um papo conosco de novo. Cara, eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu acredito que dividir conhecimento, né, quando eu vendo conhecimento, eu passo para a pessoa e continuo com ele. É sensacional isso. E dividir coisa boa, ajudar as pessoas, não tem preço. Muito obrigado pela oportunidade aí. Conte sempre comigo. Bacana. No segundo bloco a gente vai falar sobre conhecimento também, né? Mas sobre massagem relaxante. É o tempo da gente tomar uma aguinha e já voltar aqui no nosso programa das 6. Olá, amigos. O livro que escrevi, Assédio e Danos Morais, já é um sucesso. A sua primeira edição já esgotou e nós já iniciamos a segunda edição. Assédio e Danos Morais,
os males do século. Atingem na grande maioria os trabalhadores, o jovem, os idosos, as mulheres, as gestantes, enfim, são ações degradantes que encarregados, gerentes, enfim, algumas pessoas das lojas que fazem em cima dos seus funcionários. São atitudes que nós reprovamos e este livro está servindo como uma cartilha. Comunico a vocês que fiquei muito feliz quando a Leroy Merlin, uma grande empresa de material de construção, adquiriu 500 livros para serem distribuídas em todas as suas lojas do Brasil, para os seus encarregados, para os seus gerentes, para que evitem de cometer faltas gravíssimas, fazendo assédio e danos morais aos seus funcionários. Uma atitude louvável da empresa que entendeu a nossa menção. Esse livro tem o objetivo de alertar, de orientar empregados e empregadores para que não ocorram nessa situação. São atitudes que menosprezam, que humilham os trabalhadores. Assédio e danos morais é o mal do século. Adquira você também um exemplar deste livro. Ligue para nós, 3621-3955, ou então pelo nosso e-mail. Adquira você também esse livro, que é uma cartilha para que empregadores evitem de cometer erros de assédio e danos morais. Stop.